Olá, eu sou a pastora Mairla Vasconcelos, estou aqui com meu esposo, o pastor Ricardo. A gente está tratando sobre o tema o sexo está péssimo e a gente falou no primeiro vídeo que o sexo, ele normalmente, dentre os problemas, ele acabou. E agora o segundo conselho para os homens, pegando o gancho do que a gente acabou de falar no outro vídeo, as mulheres gostam de ser tocadas, os homens também gostam de ser tocados. Então, querida, você também precisa descobrir quais são os lugares de despertamento, de gatilho sexual para o seu marido. Né? Então, pastor, por que meu marido não quer, por que meu marido não está tendo desejo sexual por mim? Uma das razões pode ser a falta de tocar no lugar certo, ou até, no caso, a falta de toque. Não há toque, não há estímulo, porque a gente falou no primeiro ponto dos homens que ele é estimulado pelo que ele vê, mas ele também é estimulado pelo toque, então eu não podia deixar de dar essa palavrinha para você, descobrir, conversar com ele também, o que você faz, o que você toca, como estimula de um jeito que ele acha que vai ser legal. Agora, uma coisa muito, muito boa para o homem e que despertar ele sexualmente, mulher, é que o homem, ele precisa se sentir apreciado. Existem homens que não se importam muito se você está tratando ele bem ou não, se o relacionamento está bem ou não. De noite, se tiver oportunidade, ele vai querer sexo. Mas existem homens diferentes, aonde quando uma mulher é grossa, quando uma mulher é mal educada, quando uma mulher é desrespeitosa, você atinge emocionalmente esse homem de tal forma que ele perde completamente o interesse pelo sexo. Você pode ser uma mulher lindíssima, você pode ser uma mulher que está provocando fisicamente seu marido, você pode até tentar tocá-lo no lugar certo, mas a questão deste homem, e aí a pergunta é essa, será que o motivo do seu marido não estar querendo sexo por você é porque você não está sendo provocativa emocionalmente? Porque para muitos homens, o que você faz, como você lida com ele, é muito importante também para o despertamento sexual. Porque para o homem, sentir que a mulher o respeita é fundamento para um casamento de sucesso. É fundamento. Agora, tem homens que mesmo se a mulher não respeita e não trata da melhor forma possível, ele consegue ter sexo. Mas tem homens que não. Então, de repente, essa pode ser a situação do seu marido. E como é que resolve isso, pastor? Você precisa perguntar para ele, conversar com ele abertamente e descobrir se ele tem essa característica, se ele tem essa sensibilidade emocional que trava ele. Pastor, eu me travo, eu não tenho desejo, eu não me interesso sexualmente por uma mulher grossa, por uma mulher bruta, por uma mulher que não me respeita, por uma mulher que grita comigo, entendeu? Que me violenta, que me atrapalha emocionalmente. Essa pode ser uma das razões de vocês estarem vivendo a falta de desejo sexual do seu esposo por você, ok? Então para pensar sobre isso, conversa com ele, porque se você resolver a questão emocional dele se sentir valorizado, isso é importante para o homem, dele sentir que ele é uma expressão, né? O cara, sentir que ele é importante, sentir que ele é uma pessoa, o homem da vida, o rei da casa, essa validação emocional, essa coisa que você faz ele sentir, pode ser o que vai determinar o despertamento sexual novamente dentro do seu casamento, tá bom? Meu amor, eu tenho até um exemplo a respeito disso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós fomos acompanhar o nosso pastor no encontro de casais. E ali, vamos dizer, uma das líderes até, inclusive, dos casais, ela começou a conversar com a gente, super simpática, super amorosa. E aí, de repente, estava vindo um senhor na nossa direção e ela disse: "Ah, olha lá o meu marido, esse banana." Ela acabou com o marido dela na frente da gente. Ele veio até em direção, né, do Cabisbaixo, círculo. triste. Como é que um homem vai
vai ser uma potência sexual, tem interesse pela esposa que fica chamando ele de banana, de idiota, que trata ele de qualquer forma. Então, às vezes, essa é toda a questão que você está, o drama que você está vivendo de perceber que seu marido perdeu o interesse sexual por você, seja exatamente a falta de resolver essas questões emocionais. Então, ele precisa se sentir apreciado, tá bom? Ainda falando para as mulheres, eu quero dizer para você, querida, que é muito importante para que você tenha uma vida sexual plena, que você se entregue por inteiro. Tem muitas mulheres que elas tiveram uma criação muito rígida, né? Uma criação muito difícil, e falando o sexo é sujo, o sexo é errado. A gente sabe que na nossa cultura isso é muito normal, que nem o ditado que diz, né? Segura, como é que fala, querido? Segura os seus cabritos, as suas ovelhas, os meus cabritos estão soltos. Que meus cabritos estão soltos. Então, normalmente é o quê? O homem tá de boa, o homem pode ter uma vida sexual tranquila, mas a mulher tem que se guardar aquele pudor. Então, quantas de nós crescemos em lares, em famílias, onde o sexo se tornou um tabu, né, mulher? O sexo é errado, o sexo é sujo, mas eu quero dizer para você que o sexo é uma bênção de Deus e é muito importante que para você desfrutar uma vida sexual satisfatória, querida mulher, você se entregue por inteiro. E o sexo para a mulher, ele não começa aqui. O sexo para a mulher começa aqui. Você acredita que uma especialista americana, ela chegou à conclusão que o principal órgão sexual da mulher não é a vagina, é o seu cérebro? Então tudo começa aqui, mulher. Você precisa se abrir para ter uma vida sexual plena, ver o sexo como uma bênção de Deus, ver o sexo como algo que Deus criou. Não foi o diabo que criou o sexo. Deus criou o sexo para que você e seu esposo tenham uma vida plena na cama, para que vocês possam desfrutar esse momento a dois. É tão maravilhoso quando a gente vê ali no livro de Cantares e fala tantas coisas lindas a respeito do amor apaixonado entre Salomão e a Sunamita. E a gente vê que ela diz: o meu amado é o mais lindo, é o mais belo, eu me aprontei para ele, eu arrumei a cama, eu me preparei. Então, mulher, veja o sexo como uma bênção de Deus. Quando você estiver ali na cama com seu esposo, libere, né? Fala, deixa ele te tocar, deixa ele te beijar, deixa ele te abraçar. Veja como, assim, algo especial mesmo. Se desconecte, tente não ficar pensando ali na louça que está suja, na roupa que você tem que estender, do que você tem que fazer amanhã, porque isso pode também atrapalhar aquele momento sexual. É importante que você esteja na cama de corpo e alma, né? De corpo e de pensamento, para que você tenha uma vida sexual plena. Então, às vezes, o problema é esse. Às vezes você não está tendo desejo por sexo, porque quando vai ter sexo tem algum tipo de bloqueio religioso, cultural, familiar, e você não consegue se entregar para o prazer. E eu quero garantir para você, querida, que Deus, e também para o homem, Deus foi quem inventou o sexo, como minha esposa já falou, foi ele que criou. Sexo é uma bênção de Deus no casamento. A gente só fala que o sexo é pecado antes do casamento, mas depois do casamento é uma bênção que você precisa desfrutar. Se você está casado e não está tendo uma vida sexual, ou a vida sexual não está sendo realizadora, plena, satisfatória, esse não é o projeto de Deus. A promessa dele para nós é vida e vida com abundância. E isso inclui certamente uma vida sexual maravilhosa, abençoada, um leito sem mácula, um leito sem nenhuma coisa que macula, que atrapalha, mas que traz realização e plenitude sexual. Claro que não tem como a gente falar tudo sobre sexo aqui, a proposta da ministração não é essa, é uma proposta de pronto-socorro, então existem muitas questões. Pessoas que não querem sexo, pessoas que um quer, o outro não quer, a incompatibilidade, não saber tocar o lugar certo, os limites do prazer, pastor, um cristão, o que pode, o que não pode. A gente colocou tudo isso em outras palestras, num livro, onde você pode adquirir. Agora, existe uma última coisa
que eu quero falar. Por que o meu marido ou a minha esposa não tem interesse sexual, não quer sexo? Isso pode ter alguma coisa a ver com o seu corpo. A gente já falou que pode ser espiritual, eu quero repetir isso, você pode orar e jejuar, pode ser emocional, traumas, problemas, e você tem que curar isso e procurar ajuda. Pode ser alguma coisa que vocês no meio da caminhada perderam, começaram com uma lua de mel maravilhosa, tinham um sexo no início do casamento gostoso e o tempo foi passando e foram começando a se acostumar um com o outro e o descuido do corpo de um e de outro, especialmente da mulher. Eu estou falando dos dois, mas especialmente da mulher porque o homem é estimulado pelo que vê e essas coisas todas que a gente falou. Mas também pode ser uma questão física. A gente está vivendo um tempo hoje de muito estresse, de muita correria. As pessoas hoje, se elas não tomarem uma decisão, elas dormem mal, se alimentam mal, uma comida extremamente industrializada, falta de sol que não gera vitamina D no organismo e que está associada ao prazer, à satisfação de viver. Para que você tenha desejo sexual, você precisa produzir um hormônio chamado testosterona, que o homem produz normalmente mais que a mulher, e a produção de testosterona nos homens hoje é menor do que na geração passada, por causa dessas questões que eu estou te falando. Então, por exemplo, uma alimentação hoje, onde a gente tudo faz com plástico. Você congela o plástico, você esquenta o plástico, você toma água numa garrafa de plástico, isso libera. Muitos desses plásticos liberam uma substância chamada bisfenol A, que afeta o seu organismo, que aumenta a produção de hormônio feminino, que diminui a testosterona, consequentemente, tira o seu prazer por sexo. Essa alimentação, fritura, refrigerante e um monte de porcaria que a gente come vai afetar o nosso organismo, vai afetar os nossos hormônios, vai diminuir a testosterona, vai diminuir o desejo por sexo, no homem e na mulher. A falta de sono. E aí, gente, existe uma aula de saúde para ser dada, né? A gente tem que procurar sobre isso aí. Você tem a internet, você tem livros extraordinários. Eu sigo alguns ortomoleculares, eu tenho um médico que cuida de mim nessa área de reposição hormonal, eu tenho uma idade hoje que não tem os hormônios que eram produzidos com 20, 30 anos. Então, essa questão hormonal, essa questão de estilo de vida, falta de exercício físico, uma vida altamente sedentária, tudo isso interfere na sua vida e também no seu desejo pelo sexo, ok? Então tem um monte de gente com depressão que não é depressão, é problema de má alimentação, é falta de vitamina D, é falta de uma reposição hormonal. Se eu estou em depressão, se eu estou caído, prostrado emocionalmente, isso com certeza vai afetar não só o meu sexo, como o meu relacionamento com a minha mulher e filhos. Então, essa questão da saúde é muito importante, porque se a minha saúde não está bem, meu sexo não vai bem, meu relacionamento com a minha mulher não vai bem, meu relacionamento com os meus filhos não vai bem, meu humor não vai bem, eu morro antes da hora, vivo doente, não posso produzir o melhor para mim, para Deus, para minha família, para minha esposa. Então, essa questão fisiológica, essa questão de saúde é importante ser observada. É importante que você vá atrás e descobrir. Procure um nutricionista, procure um homeopata, um nutrólogo, um ortomolecular. Faça um exame do seu corpo, dos seus hormônios, porque a falta do desejo sexual de você mulher ou de você homem pode estar somente associada a alguma coisa no seu corpo, à falta da testosterona ou de algum tipo de nutriente ou de hormônio, que se aquilo for suprido, se aquilo for reposto, o problema automaticamente será resolvido. Olha que coisa, tanta gente sofrendo sem saber que por causa de uma consulta com o médico certo, você pode resolver todo esse problema. Então, gente, as questões de área sexual do casal são sérias. O que nós queremos deixar para você aqui é o seguinte: sexo é de Deus. Sexo é bênção. Sexo, a gente fala brincando, só tem aqui, não tem no céu. Então, o que tiver que fazer é agora. Aproveite.
Não aceite a condição de viver uma vida conjugal sem ter um sexo feliz, realizador e satisfatório, porque Deus tem isso para você. Então, vamos atrás de ler os livros, ouvir as mensagens, participar dos encontros de casais, atrás do nutricionista, vamos atrás desses conselhos práticos e outras coisas para resolvermos cada um desses problemas. Mas se o seu caso é esse de UTI, de primeiros socorros, onde o sexo acabou, eu quero te abençoar com essa vitória. Se é espiritual, eu declaro que esse demônio cai no nome de Jesus, que você vai, por Deus, vai gerar no seu coração arrependimento por algum passado de pecado e vai vir não só a cura espiritual, mas a cura emocional para você, de alguma violência que você sofreu, de algum trauma que você teve. O nosso Deus é o Deus da alma, é o Deus que sara, é o Deus que cura. E se é prático, volte esse romantismo, volte a praticar as coisas que você fazia antes, coloque tudo isso em prática e vamos em frente para desfrutar de uma vida sexual de sucesso e satisfatória, que com certeza é isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você, tá bom? Deus te abençoe muito! Deus te abençoe e até a próxima.